Gente, bom dia. Meu nome é Tatiana, sou professora de História da turma do sexto ano 2, dos sétimos anos regulares, assim como oitavo e nonos regulares, tá? Hoje, neste vídeo, eu vou dar algumas orientações para que vocês do sexto ano consigam realizar as atividades da primeira semana do PET de História, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide bem simplesinho que eu fiz, mas que vai ajudar vocês a terem maior conhecimento sobre o conteúdo que está sendo trabalhado nesta semana, tá? E a partir desse vídeo, né, dessa videoaula, vocês podem dar início, então, às atividades da semana 1 e surgindo dúvidas, né, no horário das nossas aulas, vocês podem estar perguntando aí por mensagem, né, para que eu possa esclarecer a dúvida de vocês, tá? Então, um momento. Então, como eu falei para vocês, gente, eu sou professora de História, né? E hoje, neste vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades da semana 1. São 5 atividades, elas iniciam lá na página 64 do PET de vocês e vão até a página 67, ok? Qual é o objeto de conhecimento, né, o conteúdo abordado nesta primeira semana? São conteúdos que envolvem a pré-história. Nas próximas aulas, vocês vão ver que dentro da história da humanidade, a gente divide ela em etapas, né? Tem a pré-história, a história antiga, a história moderna, a história contemporânea. Os historiadores fazem isso para situar alguns acontecimentos dentro do tempo, ok? Então, é só uma divisão histórica, beleza? Desses períodos da humanidade. A pré-história, gente, essa palavra, né, foi um termo utilizado para nomear o período do surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita. Olha só, o gênero Homo, a primeira espécie dentro do gênero Homo, surgiu há mais de 2 milhões de anos, né? Então, a pré-história inicia nesse período aí de 2 milhões de anos e vai até o ano 3500 antes de Cristo, ok? Eu grifei para vocês aqui, ó, o gênero Homo. Vou grifar agora na verdade, né? Nós somos pertencentes ao gênero Homo, ok, gente? Só que dentro desse gênero existiram vários outros espécies que eu coloquei aqui para vocês. Já existiu o Homo habilis, o Homo erecto, né? O homem neandertal e assim por diante. A nossa espécie é o Homo sapiens sapiens, né? Ela é a única espécie dentro do gênero Homo que sobrevive. Então, só para lembrar para vocês, a pré-história, esse termo é utilizado para a gente nomear o período em que, ao surgimento do gênero Homo, há mais de 2 milhões de anos atrás, tá? Até a invenção da escrita. Lembrando que o Homo sapiens sapiens, ele não foi um dos primeiros espécies dentro do gênero Homo que surgiu, beleza? Agora tá a questão. Eu falei para vocês que nós somos a única espécie dentro do gênero Homo que conseguiu sobreviver no decorrer dos anos. E vocês podem estar se perguntando, e aí, por que as outras, todas, né, todas as outras espécies do gênero Homo desapareceram e nós continuamos? Há duas explicações para a questão do surgimento dos homens, né? E não só do homem, mas do planeta Terra como um todo. A gente chama de duas teorias. Uma é a teoria criacionista, que diz que tudo que existe na Terra, inclusive a Terra e os seres humanos,
foi feita por um criador, alguém que rege esse universo. Então, as religiões estão dentro dessas teorias criacionistas, né? As religiões dizem que há um Deus que criou tudo que existe. E existe a teoria evolucionista, que é uma teoria científica que tenta explicar a origem da Terra, de tudo que existe nela, inclusive da nossa espécie, através de dados científicos, né? E essa teoria foi engajada por um cientista chamado Charles Darwin. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem do Charles Darwin. Mas essa teoria diz que explica cientificamente como as espécies surgiram e diz que algumas espécies desapareceram porque só sobreviveu aquelas espécies mais bem adaptadas ao ambiente. Então, por exemplo, segundo a teoria evolucionista, o Homo sapiens sapiens foi o único que sobreviveu de todas as outras espécies do gênero Homo, porque foi a que mais bem adaptou-se às mudanças da natureza, né? Se a gente fosse pensar na teoria criacionista, a teoria criacionista vai dizer que o Homo sapiens sapiens foi a única que sobreviveu porque Deus quis assim. Ok, gente? Só voltando num pedacinho aqui, né? É porque eu falei o que foi a pré-história, o que significa esse termo pré-história, né? Que é um termo criado para nomear esse período aí do surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita. Mas eu esqueci de dizer que este termo, a gente utiliza ele até hoje, mas a gente faz muita crítica a ele. A gente quem, gente? Nós historiadores. Por que fazemos muita crítica a este termo? Porque, né, acreditava-se dentro da história da humanidade que esse primeiro período aí do gênero Homo, eles não fizeram história, por isso que é pré-história. Por que eles não fizeram história? Porque eles não deixaram registro escrito. Então, como é que os historiadores iam entender a história dessas espécies do gênero Homo se eles não deixaram escrita? Ok? É até bom para falar para vocês o seguinte: professora, como é que você sabe disso tudo? Você não estava lá, né? Então, é justamente a questão das fontes históricas. Os historiadores, eles tentam criar hipóteses sobre o passado através das fontes históricas, né? E durante muito tempo acreditou, então, que esse período aí do surgimento do homem até a invenção da escrita, o homem não tinha história porque a fonte histórica, para a gente entender o passado, tinha que ser registros escritos e na época não tinha. Só que, hoje em dia, a gente estuda muito esse período daí da pré-história, porque há outros objetos que estes primeiros seres humanos deixaram que ajudam a gente a entender um pouco, né, de como eles se organizavam. Hoje em dia, né, nós acreditamos que registros materiais, orais, visuais e, claro, também escritos, fazem ou nos ajudam a entender o passado, né? São as chamadas fontes históricas, gente. Então, eu, Tatiana, como professora de história, assim como outros professores de história, assim como outros historiadores, a gente não estava lá para saber como era a vida deles, mas nós temos as fontes históricas para criar hipóteses sobre o passado. E essas fontes históricas, que são marcas, registros deixados pela humanidade, né? Elas podem ser material. Por exemplo, nesse período da pré-história aí, tem muito fóssil, né? Fósseis são petrificados aí de minerais, com ossos, enfim. É um objeto, né, que ajuda a gente a entender um pouco desse passado, como é que era o crânio do Homo habilis, do Homo erecto, enfim, várias características, a questão até do tamanho deles, sabia que os primeiros seres humanos eram bem pequenininhos? Para quem não me conhece, sou bem pequenininha também, então, enfim, né, talvez eu tenha um pezinho aí. Tá, mas continuando. As fontes históricas, né, podem ser orais, que nesse período aí a gente não tem
registro oral, porque é através da fala, né? Hoje em dia a gente pode pegar a avó, o vô aí, fazer uma entrevista com eles, e, sei lá, daqui 1000 anos, alguém vai utilizar essas fontes orais, essa entrevista que você fez do seu avô e vó, e pode utilizar aí como material da história, ok? As fontes históricas também podem ser visuais, fotos, mapas, né? Enfim, tudo que você consegue visualizar, mas nesse período aí da humanidade, que é a pré-história, também eles não tinham, né, esses recursos. E escritos, que eu comentei com vocês, também não tinham. Então, para entender esse período aí da história da humanidade chamada pré-história, a gente utiliza muito os registros materiais deixados pelos seres humanos. Objetos aí como machados, outros utensílios que eles utilizavam para caçar, para pescar, né? Os fósseis, o crânio lá que encontrou lá, o fóssil que encontrou da Luzia, né? Enfim, gente, tem outros materiais que, com a ajuda de arqueólogos, né, os historiadores conseguem, então, entender um pouquinho da história da pré-história, ok? Mas o que vocês têm que saber daqui, de tudo que eu falei? A pré-história é um termo que é utilizado para nomear o período do surgimento do gênero Homo, ó, ok? Até colori aqui para vocês não esquecerem. Cadê? Professora, aqui, ó. Vamos ver se vai. Não, vai não. Tá, deixa eu tentar aqui. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Mas, enfim, gente, a pré-história é um termo utilizado para nomear o período do surgimento do gênero Homo, né, que ocorreu há mais de 2 milhões de anos atrás, até o período aí de 3.500 anos antes de Cristo, né, juntando com 2020 aí faz as contas, né. Então, esse período aí é chamado de pré-história, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. Claro, outras coisas aqui também, mas o mais importante. Só que dentro da pré-história há uma subdivisão de 3 períodos. Vocês estão achando que é só matemática que é difícil, né? Então, esses 3 períodos são chamados de Paleolítico, ó, vou tentar mexer aqui, que esse primeiro aqui que eu estou mexendo, Neolítico e Idade dos Metais. Paleolítico também é chamado de período da pedra polida. Por quê? Porque neste período aí, nesse primeiro período dentro da pré-história, os seres humanos, eles utilizavam muito as pedras lascadas para produzir, eu falei polida, eu falei errado, a gente, é pedra lascada, esse período aí do Paleolítico, para estar como instrumento, como objeto aí para cortar uma carne, enfim, cortar um couro. Imagina que complicado, hein? Uma faca não bem mal amolada, já é difícil cortar uma carne, imagina cortando com uma pedra lascada. Que lasqueira que era, hein? Mas, enfim, nesse período aí, do Paleolítico, o que acontece? Os homens, eles viviam da coleta, caça e pesca. Então, hoje, eles poderiam estar em um determinado local. Acabou os recursos daquele local, acabou aí as frutas para coleta, acabou aí os animais para caçarem, acabou os peixes para pescarem. O que eles faziam? Vamos embarcar para outro lugar, né? Esse mundão de Deus, naquela época era um pingo de gente, né? Então, espaço é que não faltava. Então, era assim, eles iam para um lugar, utilizavam os recursos o máximo possível, acabava aquele recurso e ia para outro. Então, eles não tinham um local fixo de moradia. Tentei que fazer uma coisinha aqui para vocês. Quando não tem um local fixo de moradia, a gente fala que os primeiros seres humanos viviam no nomadismo. Eram nômades. Ou seja, desculpa, gente. Ou seja, o que é ser nômades? Não tinham local fixo de moradia. Pra que ter moradia, né, gente? Com aquele mundão todo para eles, não eram tanta gente assim, né, perto que nós somos hoje, tá, gente? Calma aí, né?
Se eles viviam da caça, coleta e pesca, que obrigavam eles a terem um local fixo de moradia. Então, ó, vou até grifar aqui. Durante o Paleolítico, que é a idade aí da pedra lascada, os homens viviam da caça, coleta, coleta e pesca. E eles não tinham um local fixo de moradia, eles eram nômades, ok? Só que, graças a Deus, né? Graças ao tempo, as coisas mudam. E aqueles primeiros humanos, no decorrer do tempo, eles meio que por acaso, e dizem os relatos históricos que graças às mulheres, né, descobriram a prática da agricultura. Começaram, então, a cultivar seus alimentos, assim como a domesticar os animais. Isso aí foi uma revolução tão grande para a época, tão grande, que acabou o período paleolítico, trouxe tanta mudança que iniciou o período do Neolítico. O que é o Neolítico, então? É um período, né, um subperíodo dentro da pré-história, em que o homem começa a praticar a agricultura, começa a domesticar os animais. E o que isso teve de mais na história da humanidade? O que a agricultura trouxe de mais? Com a agricultura, o homem precisa começar a ter um local fixo de moradia. Vou colocar aqui para vocês, ó. Né? Surgiu, então, o sedentarismo. Os homens daquele período, com a prática da agricultura e domesticação de animais, começaram a ser sedentários. Os sedentários aqui são pessoas que não fazem exercício físico, não, ficam o dia inteiro mexendo em rede social ou jogando pelo telefone, não, tá? Sedentários aqui eram os primeiros humanos que começaram, então, a ter um local fixo de moradia. Ok? Ó, tô até colorindo para vocês, hein? Pra vocês não esquecerem. Aqui. Voltando lá, então. Então, com a prática da agricultura, com a domesticação dos animais, isso exigia que o homem começasse a ter um local fixo de moradia. Por quê, gente? Você não vai jogar um feijão, um milho lá, na terra lá, e daqui um tempo voltar e tá tudo bonitinho lá para você comer. Claro que não, né? Você tem que cuidar, você tem que irrigar, você tem que capinar, pelo menos na minha época tinha, né? Tem que capinar, você tem que depois arrancar o feijão ou quebrar um milho, guardar no local para que não perca rápido. Então, isso exigia que o homem começasse a ter um local fixo de moradia. E a partir, então, da prática da agricultura, começou organizações sociais, ou seja, começaram a surgir, gente, os primeiros aglomerados de pessoas, né? Que a gente hoje em dia chama de cidade, na época era vila, uma coisa bem simples, mas na época foi uma grande revolução, né? E essas pessoas não iam morar em qualquer lugar. Geralmente, elas moravam em torno dos rios, tá? Por que essas pessoas moravam em torno do rio, gente? Porque eles precisavam, ó, em torno dos rios, da água. Porque eles começaram a ter suas construções, suas ocas, que a gente chama de oca, mas não é igual hoje que a água chega na nossa casa. Estou longe do rio e a água está chegando na minha casa que é através do encanamento. Então, eles precisavam da água para fazer o básico, né? Mas, além disso, eles moravam em torno dos rios porque eles precisavam de irrigar as suas plantações, né? Então, em torno dos rios era mais fácil. E mais para frente a gente vai ver algumas civilizações como o Egito Antigo, a Mesopotâmia, e outras tantas, né? Já vi um pouquinho da história deles, que cresceram em torno dos rios. Justamente por quê em torno dos rios? Olha, para necessidades básicas e
irrigação dos plantios. Vou colocar assim, hein, gente? Olha a professora errando aqui. Beleza. Essas primeiras civilizações que começaram a ter um local fixo de moradia, que começaram, então, a ter um aglomerado urbano, e esses aglomerados urbanos eram em torno dos rios, é chamada de civilizações fluviais. Por que civilizações fluviais, gente? Fluviais vem de chuva. Desculpa, vem de água, né? Porque elas eram civilizações que fixaram no entorno de rios. Beleza? Eu vou voltar lá para o nosso terceiro slide. Então, voltando, com a prática da agricultura, domesticação de animais, houve uma mudança muito grande na organização daqueles povos, de alguns povos da pré-história aí. Essa organização foi tão diferente do que eles viviam antes, que iniciou um novo período dentro da pré-história, que é o Neolítico. E no Neolítico, gente, além de praticarem a agricultura e domesticar os animais, e ter um local fixo de moradia, os homens utilizavam muito a pedra polida, e não a pedra lascada, tá? Depois também eu mando a foto para vocês aí de objetos de pedra polida e pedra lascada. Lembrando, né? Isso aí, pedra polida, pedra lascada, são objetos, registros históricos aí que o homem manuseou e que por isso a gente está contando isso aqui. Não estou inventando nada, não, nem fui lá, não, né? Nem criei uma máquina do tempo para voltar nesse período da pré-história, não, tá? Por fim, dentro da pré-história, mais no finalzinho dela, começou a sobrar, né, um pouco mais de alimento devido à prática da agricultura. E alguns desses humanos puderam atentar-se para outras atividades, né? Eles não tinham que todo dia acordar e correr atrás de um javali, não, né? Ou atrás de uns peixinhos, atrás de umas maçãs na floresta, não. Eles poderiam se dedicar a outras funções, porque, né, já tinha um milho estocado lá, já tinha um feijão e assim por diante. Já tinha uma ovelha, né, para eles comerem, um javali, não sei bem o que é. Mas eles tinham lá, porque eles já estavam domesticando animais e praticando agricultura. E aí, então, alguns desses humanos começaram a dedicar-se à metalurgia. Metalurgia é um ramo aí que mexe com produtos feitos de metais. Né? Aí vocês têm que procurar o professor de ciência para explicar melhor, tá? Mas produtos feitos desses metais, né, cobre, bronze, ferro, eles utilizavam para criar instrumentos. Se no Paleolítico era a pedra lascada, no Neolítico era a pedra polida, já no período da Idade dos Metais, o objeto que eles utilizavam para cortar uma carne, graças a Deus, hein, gente? Já poderia ser feito uma faca feita de cobre, de bronze, até de ferro, não sei como é que se pode usar uma faca de ferro, né? Mas, enfim, eles começaram a produzir produtos a partir de metais. Ok? Então, o metal foi uma grande revolução. Pararam de usar pedra para cortar carne e começaram a utilizar objetos aí de cobre ou bronze para cortar uma carne, né? Pararam de pegar uma vasilha de barro. Gente, pararam é mentira, tá? Mas, assim, eles tiveram a opção, né, de utilizar outros objetos mais funcionais, feitos de cobre, bronze, ferro, né? Ao invés de usar uma panela de barro, vou usar uma panela de ferro. Beleza? Então, a Idade dos Metais foi esse período aí em que alguns humanos do período da pré-história, falei um período, né? Mas, enfim, eles começaram a dedicar-se a outras funções e começaram, então, a utilizar produtos feitos de metais. Beleza? Falei demais. Mas, para finalizar, dentro da pré-história, por mais que houve, né, olha só, um avanço da pedra lascada para a pedra polida, da pedra polida para os metais, de viver somente da coleta, caça e pesca para agricultura e pastoreio,
Estes seres humanos, eles eram totalmente dependentes da natureza. Não que nós não sejamos, mas hoje nós temos alguns recursos que o homem produz, né, que nos ajudam, muitas vezes, a não ser tão dependentes, né? A gente acaba destruindo a natureza bem mais do que os primeiros humanos, mas, por exemplo, os primeiros seres humanos aqui, principalmente no período do Paleolítico, que eles não tinham local fixo de moradia, eles não construíam casa, eles viviam em céu aberto, numa gruta, né? Ficavam um período numa gruta, embaixo de árvores, enfim, né? Eles eram totalmente dependentes da natureza. Aqui no Neolítico, ó, começaram a praticar agricultura, domesticar os animais, até as vilas, mas eles eram totalmente dependentes do quê? Do rio, né? As moradias eram em torno dos rios, né? E aí em torno dos rios, por quê? Vou relembrar para vocês que isso é importante. Para suas necessidades básicas, né? Assim também como para a irrigação da agricultura, dos produtos aí da agricultura. Gente, e para finalizar, a gente precisa falar da questão da degradação do meio ambiente. O que é degradar o meio ambiente? É tirar os recursos do meio ambiente de forma que pode chegar a um recurso não ter mais. Por exemplo, a um pau-brasil acabar. Nunca mais a gente vê essa espécie, né? Óbvio que durante a pré-história, os primeiros seres humanos, a degradação deles tinha um objetivo diferente do nosso, né? Nós, hoje em dia, vou dizer nós de forma genérica, né? Mas, às vezes, sei lá, cortamos metade da Amazônia para quê? Para adquirir recursos materiais. Porque comida não falta para nós. Na verdade, o que está faltando é uma melhor distribuição, né? Tem pessoas passando fome no mundo, mas não é porque falta alimento, né? Falta uma melhor distribuição. Mas então, se nós hoje em dia degradamos o meio ambiente para acumular riqueza, no período da pré-história, eles também, de certa forma, degradavam, né? Estragavam, vou falar um termo assim que acho que fica mais próximo de vocês, o meio ambiente, mas muitas vezes sem a intenção. Por exemplo, às vezes eles ficavam em uma determinada localidade aqui, ó, vamos botar lá no Paleolítico, ficavam lá, perto de um rio lá, de um poço lá, pegava peixe, acabava com os peixes todos. E talvez, né, aqueles peixes só existiam lá, não tinha em outro lugar do mundo. Eles não tinham essa consciência, mas óbvio que ocorria essa degradação. Aqui no Neolítico, ó, eles começaram a praticar agricultura. Eles plantavam tanto no mesmo lugar, e na época, né, a questão do adubo, eles não tinham nem noção do que é um adubo, de que às vezes aquela terra necessita de cuidado, porque senão ela vai começar a ficar infértil. Então, o que acontece? Aquela, uma certa região poderia ficar infértil, de tanto que eles utilizavam aquele mesmo pedaço de terra, plantando a mesma coisa, sem ter uma adubação. Ou a questão aí da domesticação de animais. Às vezes colocavam os animais para pastarem dentro de uma determinada área, aquela área era insuficiente e aquilo poderia, né, acabar degradando aquela região. Mas, enfim, havia degradação do meio ambiente, né, nessa questão aí de acabar, muitas vezes, com recurso, mas não tinham a mesma intencionalidade do que acontece com nós hoje, porque os primeiros humanos, pelo menos no geral, né, eles não tinham essa noção de que, da forma como eles tratavam a natureza, utilizavam o recurso, poderia fazer uma degradação, ok? Óbvio que no decorrer da humanidade, eles começaram a perceber, e vocês vão ver aí durante o sexto ano, as primeiras civilizações, criaram métodos para irrigar, depois vocês vão ver lá no finalzinho do sexto ano, né, que eles no continente europeu, eles começaram a fazer uma rotação dentro de uma área, que não vou nem entrar em detalhes para vocês, mas enfim, eles começaram, né, nós ou eles começaram a perceber depois, mais para frente, que dependendo da forma como você tira os recursos da natureza, você pode acabar com aquele recurso,
Beleza, gente? Então é isso. Lembrando para vocês que, se tiverem dúvidas, vocês devem perguntar, porque o próximo vídeo já é de correção, tá? Façam atividade com muita, muita atenção. E no horário de aula, nós temos 3 aulas por semana, né? Vocês me procurem para tirar dúvida. Abraço. Gente, peraí, eu falei abraço, mas um pouquinho, né?